Cadela invade delegacia com filhotes e expõe um segredo chocante. Você vai se emocionar com Nala. Ela entrou como um raio, desesperada, suja, com os olhos suplicando por ajuda. Mas o que ninguém esperava era que aquela cadela, que arrastava os próprios filhotes para dentro de uma delegacia, estava prestes a revelar um segredo capaz de destruir reputações, reacender um antigo mistério e salvar vidas. A madrugada caía como um véu pesado sobre a pacata cidade de Santa Eulália. As ruas estavam desertas. A neblina rastejava sobre o asfalto encharcado e as gotas de chuva tamborilavam nos telhados como um lamento constante. Na delegacia municipal, o relógio parecia ter parado. A luz amarelada lançava sombras longas nas paredes e o cheiro de café requentado era quase tão forte quanto o tédio dos policiais de plantão. Jason, o veterano da equipe, lia seu relatório com o senho franzido quando o silêncio foi violentamente interrompido. A porta da delegacia se escancarou com um estrondo, fazendo os papéis sobre a mesa voarem. Todos se viraram bruscamente e então o inesperado. Uma cadela pastor alemão, coberta de lama, ofegante e com os olhos desesperados, atravessou a porta carregando delicadamente um filhote minúsculo nos dentes. Seu corpo trêmulo deixava um rastro molhado no chão. E seus passos vacilavam, mas ainda assim ela foi até o centro da sala e depositou o filhote no chão frio. Sem hesitar, saiu outra vez, sumindo na escuridão da madrugada. Jason ficou paralisado. Mal teve tempo de reagir antes que a cadela retornasse, agora com outro filhote, igualmente pequeno e trêmulo. A cena se repetiu mais uma vez. 3 viagens. 3 vidas indefesas. E então ela tombou ao lado deles, exaurida, com os olhos semiabertos, quase pedindo socorro com o olhar. O clima na delegacia mudou. O que era apenas uma noite comum se transformava em um mistério pulsante. Duda, a policial mais jovem, correu para pegar um cobertor. Jason se ajoelhou ao lado da cadela, tentando entender. Quem era ela? De onde vinha? E por que havia escolhido aquele lugar? Mas as respostas não viriam de imediato. Pelo contrário, o que aconteceu nos minutos seguintes só aprofundou o enigma. Do lado de fora, um farol cortou a escuridão. Um caminhão preto parou discretamente a alguns metros da delegacia. Jason foi até a janela, seu coração acelerando. Do banco do passageiro, um homem desceu, olhou diretamente para a delegacia e acendeu um cigarro. Sua postura era calma demais, como se já soubesse o que aconteceria. Jason não hesitou, trancou a porta principal, chamou reforço. A cadela, antes quase inconsciente, de repente se ergueu num impulso instintivo, ficando entre os filhotes e a entrada da delegacia, rosnando, fraca, mas determinada. Mais tarde, enquanto os agentes faziam a ronda, encontraram marcas de pneu indo floresta adentro. Seguindo as pistas, chegaram a uma choupana camuflada entre as árvores. Lá dentro, sinais claros de uma operação ilegal de criação e venda. De cães para lutas clandestinas, jaulas, correntes, seringas e, o mais assustador, documentos que listavam números de série, não nomes. Animais como mercadoria, e entre as fotos encontradas estava ela, a cadela. Jason sentiu o estômago virar. A mãe havia escapado, não por instinto de fuga, mas por coragem. Ela sabia que estavam em risco, e mesmo ferida, voltou para buscar cada um dos seus filhotes. Tinha escolhido a delegacia como último recurso, como um grito silencioso de quem não podia falar, mas sabia onde encontrar ajuda. Nos dias que se seguiram, a cadela recebeu o nome de Maia. Ela e os filhotes foram levados para uma clínica veterinária, onde passaram semanas em recuperação. Mas o impacto daquela noite ficou marcado em todos. Jason, que sempre achou que já tinha visto de tudo, agora via o mundo com outros olhos. Uma mãe não precisa de palavras para ser heroína. Maia havia enfrentado a chuva,
a dor, o medo e até os próprios limites para garantir que seus pequenos tivessem uma chance. Não há crime maior do que subestimar o amor de uma mãe, seja ela humana ou animal. A história se espalhou rapidamente por Santa Eulália e logo por todo o país. Famílias se ofereceram para adotar os filhotes e Maya foi homenageada como símbolo de coragem e instinto maternal. Mas Jason não quis se despedir. Ele a adotou pessoalmente, dizendo: ela não salvou apenas os filhotes, salvou todos nós, da indiferença. E desde aquela madrugada chuvosa, algo mudou na delegacia. Não era só o café que parecia mais quente, era a certeza de que, às vezes, até o mais improvável dos heróis entra pela porta, com patas sujas e um coração gigante. O relógio marcava 2h17 da manhã, quando o estrondo da porta ainda ecoava nos ouvidos dos policiais. Maya, a cadela, exausta, respirava com dificuldade ao lado dos filhotes, agora aninhados sobre o cobertor que Duda havia estendido com mãos trêmulas. O silêncio havia retornado, mas era um silêncio denso, carregado de perguntas. Foi então que algo quebrou novamente o frágil véu da calma. Um brilho repentino na janela lateral chamou a atenção de Jason. Ele se levantou, devagar, ainda em estado de alerta, e se aproximou da vidraça. O que viu gelou seu sangue. Um caminhão preto parado no limite da estrada de terra, bem na divisa entre a floresta e o perímetro urbano da cidade. Os faróis estavam acesos, banhando a estrada, em uma luz ofuscante, mas não havia movimento, nenhum som de motor, nenhum vulto no volante. O veículo estava imóvel, mas sua presença era perturbadora. Jason chamou os colegas com um aceno discreto. Um a um, os policiais se aproximaram da janela, e o que viram roubou-lhes as palavras. Maya, antes deitada, lutou para se erguer. Seus músculos ainda trêmulos a sustentavam com esforço, mas ela não hesitou. O peito arfava, os olhos arregalados, e um rosnado surdo escapou de sua garganta como um trovão vindo de dentro da alma. Ela estava com medo, mas não era um medo comum, era pavor, instinto puro. Jason sentiu um arrepio subir por sua espinha. Aquela cadela não estava apenas fugindo, ela estava escapando de algo, e aquilo havia vindo atrás dela. Isso não é normal, murmurou ele, ainda com os olhos fixos no caminhão. Pode ser coincidência, disse um dos jovens recrutas, tentando soar confiante. Mas sua voz vacilou. Jason sabia. Aquilo não era coincidência. Pegou o rádio e pediu reforços enquanto mantinha o olhar atento. Um detalhe chamou sua atenção. O capô do caminhão ainda estava quente. Estava ligado até poucos minutos antes, mas ninguém desceu. E então, algo mais perturbador. O vidro do motorista estava entreaberto, e de dentro dele, algo refletia a luz como um brilho metálico. Binóculos, uma lente. A tensão aumentava a cada segundo. Maya avançou até a porta da delegacia, mas Jason a segurou com cuidado. Ela resistiu, empurrou com as patas, rosnando cada vez mais alto. Ele percebeu. Ela queria proteger os filhotes. Estava disposta a enfrentar o que fosse lá fora. Duda sugeriu apagar as luzes internas da delegacia. Jason concordou. Em poucos segundos, o ambiente mergulhou na penumbra. A única luz vinha da rua, aquela luz fria dos faróis. Era como se a delegacia tivesse sido arrastada para dentro de um filme de suspense, onde o inimigo permanece invisível, mas cada sombra grita um aviso. Minutos se passaram, longos, como se o tempo tivesse esticado sua duração só para torturar a espera. Jason, agora com o colete tático, preparava-se para sair com cautela e verificar o veículo quando uma nova reviravolta aconteceu. O caminhão deu marcha à ré. Lenta, quase teatral, e sem som, recuou floresta adentro, sumindo novamente nas árvores de onde provavelmente tinha surgido. O alívio foi apenas superficial.
porque aquilo não era uma retirada. Era um aviso. Jason voltou-se para Maya. Ela havia parado de rosnar, mas seu olhar estava fixo na direção em que o caminhão desaparecera. Ela sabia que aquilo não havia acabado. Logo pela manhã, a equipe vasculhou a estrada. Encontraram marcas frescas, de pneu, embalagens de ração vencida, seringas e, o mais perturbador, um pedaço de couro com identificação tatuada. Série 083 FC. Não era uma coleira, era parte de um animal. Jason ligou os pontos. Aquilo não era apenas uma perseguição. Era tráfico, um sistema de criação e venda de cães como se fossem produtos, possivelmente para lutas ilegais, experimentos clandestinos ou algo ainda mais obscuro. Maya não havia simplesmente fugido. Ela havia escapado de um cativeiro e não fugira para salvar a si mesma. Fugira para salvar o que mais importava, seus filhotes. Naquela noite, enquanto anotava tudo no relatório, Jason parou por um momento. Observou Maya dormindo profundamente ao lado dos filhotes. Pela primeira vez em muito tempo, ela descansava. Mas mesmo em sono, seus ouvidos ainda se moviam a cada som. Ela não estava em paz. Ainda não. Jason fechou a pasta e murmurou, para si mesmo. Isso só começou. A madrugada se dissolvia lentamente em tons de cinza quando Jason se abaixou ao lado da cadela. O chão da delegacia ainda estava úmido das pegadas enlameadas que ela havia deixado, mas seus olhos estavam fixos em algo que ninguém tinha notado antes. Com delicadeza, ele afastou parte do pelo em seu pescoço, e o que viu o fez prender a respiração. Marcas profundas, circulares, as cicatrizes eram antigas e recentes ao mesmo tempo. Parte delas parecia inflamada, como se algo áspero tivesse ficado preso ali por tempo demais. Jason conhecia marcas assim. Correntes de ferro grosso. Aquelas que não são usadas para cuidar, mas para controlar ou punir. Alguém a manteve acorrentada, disse, a voz baixa, mas carregada de indignação. Ao lado dela, os filhotes tremiam. Suas barrigas estavam encolhidas, os olhinhos ainda fechados. Um deles tentava mamar no ar instintivamente. Maya, assim eles a chamavam agora, mesmo exausta, deitou-se em posição que permitisse a amamentação. O corpo tremia, mas o olhar permanecia alerta. Um dos policiais, mais prático que sensível, sugeriu: acho que deveríamos chamar o controle de zoonoses. Vai que ela é perigosa ou tem alguma doença. Jason se levantou devagar, olhou diretamente para ele e respondeu com firmeza. Ela veio até nós por uma razão. Ela sabia para onde estava indo. Ela escolheu aqui, porque queria proteção. O silêncio que se seguiu foi mais forte do que qualquer argumento. Duda, a oficial mais jovem, se aproximou com cautela. Ela se ajoelhou ao lado de Maya e, sem dizer uma palavra, estendeu a mão. A cadela apenas a observou, sem rosnar, sem se afastar. Um toque leve, depois um carinho atrás da orelha. Um gesto pequeno, mas que dizia tudo. Duda sentiu a cadela relaxar sob seus dedos e segurou o choro. Alguém fez muito mal a ela, murmurou. Enquanto isso, Jason comandava a próxima etapa, investigar. Mandou que acessassem todos os registros de cães desaparecidos na região nos últimos meses. Um fluxo de nomes, raças, endereços e fotos começou a surgir nos computadores. Duda e um colega, Rafael, passaram a cruzar os dados com denúncias de maus-tratos, mas a base era imensa. Do lado de fora, o caminhão preto ainda estava lá, inerte, intimidante e agora indiscutivelmente intencional. Jason chamou 2 agentes para acompanhá-lo até o perímetro. Foram com cautela, coletes à prova de balas e lanternas baixas. Ao se aproximarem, notaram que os faróis haviam sido apagados. Alguém sabia que estavam sendo observados, mas novamente
Ninguém à vista, nem uma alma. É como se quisessem apenas que a gente soubesse que eles estão aqui, sussurrou um dos policiais. Jason concordou com a cabeça. Era um jogo psicológico. De volta à delegacia, Duda começou a anotar tudo em um caderno velho. Cada detalhe sobre a cadela, marcas no corpo, padrão de comportamento, coloração, porte. Tinha esperanças de encontrar algum dono legítimo que pudesse ter perdido Maia. Mas quanto mais olhava para aqueles olhos, mais sentia que não havia dono a ser encontrado. Aquela cadela era um símbolo de algo muito maior. Enquanto as buscas avançavam, uma ligação chamou a atenção da equipe. Uma denúncia anônima registrada há 3 semanas. Um latido constante, vindo de um galpão abandonado nos arredores da cidade. O relato falava em sons de correntes, gritos abafados e depois silêncio. Jason anotou o endereço. Ficava a menos de 8 quilômetros dali, próximo demais para ser coincidência. Ele se virou para Maia, que agora dormia com os filhotes encostados ao seu corpo. Mas mesmo dormindo, ela se mexia, como se revivesse algo. Sonhos ou pesadelos, ele não sabia. Mas o sofrimento deixava marcas que o tempo nem sempre apaga. Vamos descobrir quem te fez isso, prometeu baixinho. O clima dentro da delegacia oscilava entre compaixão, tensão e algo mais profundo, indignação. Havia algo errado naquela cidade. Algo que vinha sendo ignorado por tempo demais. Maia era apenas o começo, e do lado de fora, o caminhão ainda observava. A madrugada avançava em silêncio pesado, como se a cidade de Santa Eulália tivesse suspendido a respiração. O caminhão preto desaparecera há horas, mas seu rastro permanecia impregnado no ar, e na mente de cada policial dentro da delegacia. Duda, embora exausta, não conseguia dormir. O mistério da cadela, seu estado físico, os filhotes frágeis e o olhar carregado de medo ocupavam todos os espaços do seu pensamento. Ela estava sentada no chão, ao lado de Maia, acariciando levemente o dorso da cadela, que finalmente parecia confiar plenamente naquela presença humana. Mas ao ajustar um dos filhotes com cuidado, Duda percebeu algo estranho. Na parte interna da pata traseira esquerda, quase coberta por lama e cicatrizes antigas, havia algo gravado. Ela franziu o senho, limpou com delicadeza, e o choque veio como um relâmpago silencioso, uma sequência de números tatuada na pele. Jason, ela chamou, sem conseguir esconder a urgência. O policial veterano se aproximou e, ao ver o que ela apontava, seu semblante se transformou. A tatuagem era pequena, mas nítida, R3192K. Ele reconheceu aquele padrão. Não era aleatório, era um código de identificação usado por criadores ilegais para catalogar animais como propriedade. Jason correu para o computador, acessando os bancos de dados confidenciais da corporação. Digitou a sequência exata. A resposta surgiu em segundos e deixou todos em silêncio. A cadela havia sido registrada anos atrás como parte de um lote de filhotes oriundos de um criador clandestino na região norte do estado. Nome do proprietário: Rubens Alcântara. Um nome que Jason conhecia bem e que não queria ouvir de novo. Rubens era mais do que um criminoso comum. O homem tinha um histórico de crueldade perturbadora. Já havia sido investigado por envolvimento em rinhas de cães, experimentos genéticos e cruzamentos forçados. Mas o que realmente gelava o sangue era o outro lado das denúncias: desaparecimentos misteriosos de animais e também de pessoas. Moradores de áreas rurais próximas relatavam sumiços estranhos, gritos na madrugada e sempre o desaparecimento de cães, gatos e, às vezes, crianças pequenas que brincavam próximas a matas. O caso de Rubens nunca havia sido concluído. Faltavam provas, testemunhos.
Os corpos nunca eram encontrados. E agora, diante deles, estava a prova viva. Maya. Jason apertou os olhos, sentindo o peso da conexão. Ela não estava apenas fugindo. Ela tinha escapado e talvez tivesse visto ou vivido horrores que ninguém imaginava. As marcas ao redor do pescoço, o medo do caminhão, a tatuagem, os filhotes, tudo fazia sentido agora. Ela é mais do que uma vítima, murmurou Jason. Ela é testemunha. O clima dentro da delegacia mudou completamente. O caso deixou de ser sobre uma cadela e seus filhotes. Tornou-se parte de uma rede obscura que os rondava há anos, mas que sempre escorregava por entre os dedos da justiça. E se Maya estivesse grávida já dentro do cativeiro? E se os filhotes também fossem considerados propriedade de Rubens? Jason agora sabia o motivo do caminhão. Ele havia voltado para buscá-los. Enquanto a equipe digeria a informação, novas perguntas surgiam. Quantos outros cães estavam sendo mantidos? Quantas vítimas ainda estavam presas? E o mais inquietante, porque Maya arriscaria tudo, carregando seus filhotes, um por um, pela escuridão até a delegacia. Duda, em silêncio, encostou a testa na de Maya. Você é a chave de tudo isso, né, garota? A resposta veio no olhar calmo da cadela. Não era mais medo. Era algo mais antigo, como se dissesse, eu sobrevivi. Agora me ajudem a parar isso. Jason se levantou, pegou seu rádio e convocou uma reunião de emergência. Aquilo havia deixado de ser uma ocorrência local. Estavam lidando com uma rede maior, com ramificações perigosas e um criminoso que conhecia bem a escuridão. Naquela noite, Maya não era apenas uma cadela machucada. Ela era a peça que faltava, um fio de esperança, uma mãe que fugiu não só para salvar seus filhotes, mas para finalmente dar voz a todos aqueles que desapareceram sem deixar rastros. E dessa vez, a cidade estava ouvindo. O sol nascente tingia o céu de tons avermelhados quando Jason e Duda receberam o alerta do analista forense. As câmeras de segurança posicionadas na entrada da cidade haviam captado a placa do caminhão preto. As imagens eram nítidas. Mesmo sem ver o rosto do motorista, o sistema de leitura automática não deixava margem para dúvida. Placa RGV 632. Proprietário Marcos R. Endereço cadastrado. Zona rural, cerca de 14 quilômetros de Santa Eulália. Jason sentiu o corpo endurecer. Conhecia aquele nome. Marcos Rubens, disse em voz baixa, como quem invoca um fantasma antigo. O mesmo das denúncias de maus-tratos, da fazenda clandestina, dos desaparecimentos. Duda já digitava, freneticamente no computador. Documentos começaram a surgir, recortes de jornais antigos, boletins de ocorrência abafados, testemunhos esquecidos. Tudo apontava para um terreno isolado no alto das colinas. Um lugar que a polícia já havia tentado invadir meses antes, mas que foi declarado vazio após a fuga dos suspeitos. Foi naquela operação que, segundo os registros, uma cadela chamada Nala havia sido considerada morta. O nome surgiu em uma foto suja de lama, mas com o mesmo olhar, o mesmo corte na orelha, a mesma coloração na pata traseira, onde agora sabiam que a tatuagem estava. Jason empalideceu. Aquilo não era um simples erro de identificação. Era uma mentira oficial. Ela foi dada como morta, disse, olhando para Duda, incrédulo. Mas sobreviveu. De alguma forma, ela escapou. Silêncio. E voltou, completou Duda. Voltou para nós. Jason recostou-se na cadeira, tentando assimilar. Nala havia fugido de um lugar onde deveria ter morrido. Passou meses ferida, possivelmente grávida. E mesmo assim, quando os filhotes nasceram, não procurou uma toca ou um esconderijo. Ela foi até a delegacia, o lugar onde ela sabia que poderia encontrar proteção,
ajuda, justiça. Por quê? A pergunta ecoava nos corredores da delegacia. As peças do quebra-cabeça estavam se formando, mas a imagem ainda era sombria demais para ser compreendida por completo. Mais tarde, ao revisitar os relatórios da batida policial de meses atrás, Jason encontrou algo ainda mais perturbador. O caminhão preto. Ele já estava lá naquela ocasião, estacionado atrás de um celeiro com a mesma placa. Foi registrado nas fotos da perícia, mas no relatório oficial não havia menção ao veículo. Alguém apagou aquilo. Alguém não queria que o caminhão fosse rastreado. As implicações eram graves. Se Marcus Rubens continuava operando com proteção interna, então Nala não era apenas uma vítima. Ela era uma ameaça viva a esse esquema. Sua fuga e retorno com os filhotes não era um gesto instintivo apenas de sobrevivência. Era de alguma forma, uma testemunha que sabia o caminho de volta. Jason pegou seu celular, ligou para o inspetor regional, pediu que reabrissem o caso com urgência, desta vez com supervisão federal. Agora tinham provas, uma testemunha, mesmo que de 4 patas, e um fio sólido a seguir. Enquanto isso, Duda permaneceu com Nala e os filhotes. O silêncio da sala agora era outro, denso de significados. Ela acariciava a cabeça da cadela com ternura, murmurando: "Você não só sobreviveu, você voltou por eles, por todos." Nala não reagia como um cão comum. Ela parecia ouvir, parecia entender. Havia algo naqueles olhos escuros que ultrapassava o instinto. Era coragem crua, resistência viva e propósito. Naquela manhã, Santa Eulália despertava de um sono longo, um sono onde a dor dos inocentes era enterrada em silêncio e os monstros caminhavam livres sob as árvores da mata. Mas agora havia uma mãe, uma sobrevivente, e 3 pequenos filhotes que, sem saber, carregavam em si a força de uma história que estava prestes a mudar tudo. O dia havia passado sob vigilância tensa. Desde a revelação do nome de Marcus R., a delegacia de Santa Eulália tornou-se um reduto cercado por incerteza e silêncio carregado. Os filhotes descansavam em caixas improvisadas, com mantas macias. Nala dormia a intervalos curtos, orelhas em alerta, e Jason mantinha sua equipe em plantão total. Era quase meia-noite, quando tudo começou a escurecer. Primeiro as luzes do corredor, depois a sala principal, até que num estalo seco, tudo mergulhou na escuridão total. As telas apagaram. O barulho do ar-condicionado cessou. O zunido do gerador de emergência nunca veio. Jason se levantou num pulo. Aquilo não era uma falha comum. Era um corte intencional. Pegou a lanterna e a arma. Fez sinal para que os 2 oficiais de plantão mantivessem posição. Duda, que havia adormecido ao lado dos filhotes, acordou assustada com a escuridão repentina. Os filhotes começaram a choramingar, sentindo a tensão no ar. "Fiquem aqui", ordenou Jason, já em direção à saída dos fundos. A delegacia inteira parecia prender a respiração, os sons do mundo exterior abafados por um manto invisível. Um ruído veio do estacionamento. Não era o som metálico de chuva ou do vento nas árvores. Era algo mais sutil. Um rangido de grade, um passo leve no cascalho. Jason apontou a lanterna e avançou. Então ele o viu. Um vulto se movia entre os carros. Capuz, luvas, movimentos cuidadosos, mas apressados. Estava tentando forçar a janela lateral do arquivo morto. "Polícia! Parado agora!" gritou Jason, arma em punho. O homem hesitou por um segundo, então girou o corpo e correu na direção oposta, desaparecendo na escuridão como uma sombra líquida. Jason correu atrás, mas o terreno irregular e a escuridão favoreciam o invasor. Quando chegou ao limite do muro lateral, só encontrou um pedaço de papel dobrado, preso por uma fita na base da janela quebrada. Jason o abriu sob a luz da lanterna. "Ela pertence a mim",
O sangue gelou. Enquanto isso, dentro da delegacia, um drama diferente se desenrolava. Com a escuridão total, Duda mal conseguia ver à frente, mas ouviu. Um vidro se quebrando no andar de cima. Um som seco, muito perto. Os filhotes começaram a chorar mais alto. Duda os puxou para mais perto, pegou o bastão tático da parede e trancou a porta com uma cadeira. Mas antes que pudesse se mover mais, ouviu algo que nunca esqueceria. Rosnado, baixo, feroz, quase monstruoso. Nala havia se colocado à frente dos filhotes. As patas abertas, o pelo eriçado, o olhar fixo na escuridão da escada. Mesmo debilitada, mesmo com o corpo ainda marcado pelas cicatrizes, ela era pura fúria protetora. Um vulto passou pela fresta do corredor. Alguém tentava se aproximar, forçar a entrada. Duda segurou a respiração. "Vai embora!" gritou. "Está cercado!" O vulto parou por um segundo. Talvez hesitasse. Mas foi Nala quem avançou. Com um latido explosivo, ela se lançou contra a porta, batendo com o corpo, rosnando como uma loba enfurecida. Do outro lado, o barulho de passos correndo. E depois, o som de uma porta de emergência sendo forçada. Alguém fugia novamente. Jason chegou segundos depois, ofegante. "Todos bem?" perguntou. Duda apenas apontou para Nala, que agora estava em pé, mas com as pernas trêmulas. Ainda assim, não havia recuado. Jason se aproximou, agachado, e disse como quem fala com um soldado ferido. "Você nos salvou de novo, garota." Ele então entregou o bilhete a Duda. O olhar dela congelou. Eles sabem onde ela está e não vão parar. O terror agora não era mais uma sombra do passado. Era uma presença viva, uma caçada em andamento. E Nala era o prêmio que eles vieram buscar. Ou silenciar. Aquela noite mudou tudo. Duda não conseguiu dormir. As imagens de Nala se lançando entre os filhotes e o invasor ecoavam em sua mente como uma cicatriz recente. Ela não era mais apenas uma policial novata. Era agora parte de uma missão maior. Uma missão que envolvia vidas que não podiam falar por si. No dia seguinte, Duda mergulhou nos registros nacionais de adoções ilegais, resgates incompletos e denúncias arquivadas. Passou horas cruzando dados, comparando placas, nomes, números de microchips e endereços encobertos. E então o estalo. Um lote de adoções certificadas por uma ONG fantasma ligava Marcos R. a um circuito de exploração animal que ia além das fronteiras. Os documentos batiam com os relatos sobre a fazenda abandonada, mas agora com um detalhe crucial: exportação de cães para rinhas internacionais, inseminação forçada e experimentos em áreas sem regulação. "Isso aqui é uma rede inteira", disse Duda, mostrando os papéis para Jason. E Nala foi apenas uma das que escaparam. Jason analisou os dados com olhos atentos. Sabia que aquilo não podia esperar mais. As autoridades locais estavam comprometidas demais, ou eram ineficazes. Seria preciso fazer do jeito certo, silencioso, preciso e justo. Naquela mesma noite, os dois organizaram uma operação extraoficial. Com 2 colegas de confiança, partiram em uma viatura descaracterizada em direção à fazenda mencionada nos arquivos, a mesma da suposta batida policial meses atrás. A estrada era tomada por árvores retorcidas e poeira esquecida. Ao chegarem, o portão principal estava aberto, nenhuma câmera, nenhum cão latindo. Mas o silêncio dizia tudo. Com lanternas baixas e armas prontas, avançaram pelas instalações. O que viram ali os marcaria para sempre. Dezenas de jaulas, cães magros, feridos, com olhos que não brilhavam mais, correntes no chão, baldes com água suja, sacos de ração vencida. Alguns latiram com medo, outros nem se moveram. Mais adiante encontraram papéis queimados em um tambor metálico.
Fragmentos de nomes, etiquetas, recibos internacionais. Havia algo sendo encoberto e com pressa. Mas o mais perturbador estava por vir. Atrás de uma porta de metal, coberta por caixas, encontraram um cômodo oculto, trancado com uma tranca simples, como se quisessem esconder, mas não precisassem se preocupar com curiosos. Jason chutou a porta. Duda iluminou o interior. Um pequeno estúdio de gravação. Uma câmera, ainda conectada, luzes de LED e um computador velho escondido atrás de um armário. Jason o ligou, temendo o que veria. Duda vasculhou os arquivos e clicou no vídeo mais recente. Na tela, Nala apareceu, mais jovem, enjaulada, fraca. Um homem, de costas para a câmera. Abria a grade e a empurrava para dentro de um cercado com outro cão, igualmente machucado. "Ataque, vai!" gritava a voz do homem cheia de raiva. Nala recuava, choramingava, se abaixava, mas não atacava. O vídeo cortava. Depois outro, a mesma tentativa, e de novo, a mesma recusa. "Inútil", dizia a voz, num tom de desprezo. E então um último vídeo. Nala em um celeiro, acorrentada, magra e em silêncio. E alguém, o mesmo homem, jogando um pano sobre ela e rindo. "Te largo na estrada. Vamos ver o que sobra de ti com a barriga cheia." A verdade caiu como um peso no peito de todos. Nala havia sido descartada. Não porque era fraca, mas porque era forte demais para obedecer à crueldade. Ela resistira e sobrevivera. E quando teve filhotes, não fugiu. Ela voltou para protegê-los, para impedir que passassem pelo mesmo. Jason olhou para Duda. Os olhos dela estavam marejados. "Ela salvou todos eles", sussurrou. Na manhã seguinte, a operação foi oficializada. Com os vídeos, registros e testemunhos, a fazenda foi interditada. Os cães resgatados, encaminhados para abrigos. Uma investigação federal foi aberta. E Nala, ela dormia tranquila ao lado de seus filhotes, agora saudáveis, agora seguros. Mas no fundo, todos sabiam. Ela não era só uma sobrevivente, era uma heroína. Enquanto a câmera de segurança da delegacia girava para registrar os arredores, um carro estacionou do outro lado da rua. A janela abaixou apenas o suficiente para revelar um par de olhos frios, observando. E então, o carro partiu, silencioso, mas não indiferente. A guerra de Nala ainda não havia terminado. O dia amanheceu com o peso e a urgência de um chamado final. A autorização oficial para a operação havia chegado. O material coletado por Jason e Duda, vídeos, arquivos, provas físicas, foi suficiente para convencer até os setores mais resistentes da justiça. Pela primeira vez, o silêncio institucional cedeu lugar à ação. Era hora de derrubar o império de horror. Equipes táticas cercaram a propriedade de Marcus R., guiadas pelas informações colhidas nos bastidores por aqueles que escolheram ouvir o que Nala jamais poderia dizer com palavras. Helicópteros sobrevoavam a floresta. Viaturas desciam a estrada de terra. E dentro do caminhão preto, já posicionado para uma nova entrega clandestina, estava ele, Marcus R., o homem que se considerava dono da dor, o homem que chamava coragem de fraqueza, e que agora estava encurralado, tentou fugir, pisou fundo no acelerador, jogando o caminhão contra a cerca traseira. Mas desta vez, a justiça veio mais rápido. Foi interceptado na estrada secundária, rendido no chão de terra, algemado com os gritos abafados por sirenes e latidos vindos do fundo do seu próprio cativeiro. Lá dentro, outra cena se revelava. Os policiais invadiram galpões, abriram jaulas, encontraram mais cães, dezenas deles, alguns tão fracos que mal conseguiam levantar a cabeça. Outros ainda tentavam rosnar, mas seus olhos já não sabiam o que era liberdade.
Mas havia um detalhe que paralisou todos os presentes. No fundo da fazenda, o velho celeiro onde tudo começou ainda estava ali. O lugar onde Nala fora acorrentada. O chão ainda mostrava a marca da corrente, a parede, os arranhões. Dessa vez, ela não estava do lado de dentro. Dessa vez, ela assistia do lado de fora. Nala, agora de coleira nova, tratada, limpa e de olhos vivos, estava ao lado de Jason, enquanto observava o desmonte de tudo aquilo. Seu corpo não tremia mais, sua cabeça estava erguida, e seus olhos diziam o que ninguém mais precisava dizer. Jason se abaixou, acariciou sua cabeça e com a voz embargada murmurou: "Você começou tudo isso, garota. Foi você quem pediu ajuda. Foi você quem não desistiu." Atrás deles, os filhotes brincavam no pátio improvisado da delegacia, correndo, mordiscando as caudas uns dos outros, livres como nunca haviam sido. Duda chegou sorrindo, com lágrimas nos olhos, segurando um pequeno jornal local. A mãe que desafiou a morte, cadela resgatada, exibe coragem inimaginável e leva à prisão de criminoso internacional. A história de Nala viralizou. Sites de proteção animal, ONGs internacionais, jornais do mundo inteiro contavam sobre a cadela que se recusou a atacar, foi abandonada por não servir à crueldade e que, mesmo marcada por cicatrizes, voltou, com os próprios filhotes, para pedir ajuda. E conseguiu. Naquela tarde, a delegacia ganhou um novo símbolo. Ao lado da bandeira da cidade, ergueu-se uma pequena placa no jardim, em honra a Nala, porque às vezes os heróis mais fortes andam sobre 4 patas. E por um momento, entre latidos e sorrisos, entre lágrimas e sol no rosto, tudo ficou em silêncio. Mas não um silêncio pesado, e sim aquele tipo raro de silêncio que existe apenas quando a justiça é feita. Quando a vida encontra, enfim, um novo começo. Era o fim de uma dor e o início de uma nova história. O tempo passou, não como uma pressa, mas como um alívio. Com a prisão de Marcos e o fechamento definitivo da fazenda, a cidade de Nirns e de Santa Eulália respirava um novo ar. Era como se a verdade, enterrada por tanto tempo sob medo e omissão, finalmente tivesse encontrado a luz. E no centro disso tudo estava ela, Nala. A cadela que chegou coberta de lama, em silêncio e tremores, agora caminhava pela delegacia como quem conhece cada canto. O rabo erguido balançava suave, os olhos já não carregavam desconfiança. Ela observava tudo com serenidade, como quem sabe que, enfim, está onde deveria estar. Jason a adotou oficialmente. Fez questão de preparar um cantinho só dela em casa, com uma cama macia, brinquedos, tigelas personalizadas e até uma plaquinha na porta. Aqui dorme uma heroína. Mas a verdade é que Nala escolhia onde dormir. E muitas vezes ainda preferia deitar aos pés da mesa dele, na delegacia, como fazia nos primeiros dias. Aquela era sua casa tanto quanto qualquer outra, porque foi ali que encontrou, pela primeira vez, um lar de verdade. Duda adotou um dos filhotes, o menor, o que quase não resistiu. Chamou-o de Bravio, em homenagem à mãe. Ele cresceu, saudável, cheio de energia, e virou o companheiro inseparável dela nas patrulhas e caminhadas pelo parque. Os outros filhotes, adotados por famílias da cidade, todas tocadas profundamente pela história de Nala, cresceram cercados de amor, como se o instinto daquela mãe ainda os protegesse à distância. Na delegacia, Nala virou mais que mascote, virou símbolo. Havia uma foto dela na parede da recepção, logo acima do lema da corporação. Mas era no coração das pessoas que ela havia deixado a maior marca. Crianças passavam a chamá-la de a cachorra valente. Comerciantes a presenteavam com petiscos e coleiras novas. Jornalistas a citavam em palestras sobre empatia. E até veteranos da polícia, calejados pela vida, diziam que nunca tinham aprendido tanto com um animal. Porque Nala ensinou algo que
Nenhum manual ensina. Ela mostrou o que é resistir, o que é lutar por quem se ama e o que é desafiar o horror, com instinto de amor. Jason, num final de tarde, sentado na escadaria da delegacia, acariciava sua cabeça enquanto ela observava o movimento da cidade. Você mudou tudo, garota. Sem dizer uma palavra. Ela apenas encostou o focinho em sua perna, como se dissesse, eu sei. E de algum jeito todos sabiam que aquela história não era só dela. Era de todos que em algum momento foram calados, esquecidos ou descartados. Era a história de uma cidade que aprendeu que a verdade pode latir, que o amor ele pode rosnar e que às vezes a coragem vem de onde menos se espera. Porque no fim, Santa Eulália não ganhou apenas justiça, ganhou uma história, uma lição e uma mãe que nunca mais será esquecida. Essa história nos lembra que os maiores heróis nem sempre usam capas. Às vezes, eles têm cicatrizes no corpo e olhos que já viram o pior. Nala não falou nenhuma palavra, mas disse tudo com seu gesto. Ela atravessou a noite, a chuva, o medo e entrou pela porta de uma delegacia carregando mais do que filhotes, carregando coragem, porque o amor de uma mãe, seja humano ou animal, desafia qualquer cerca, qualquer dor, qualquer destino imposto. Hoje ela nos ensinou algo poderoso. A justiça pode começar com um passo, um rosnado, um olhar que implora por ajuda e ao mesmo tempo oferece força. Se essa história tocou seu coração, deixe um comentário aqui embaixo. Você já testemunhou um gesto heróico vindo de um animal? Conta pra gente. Sua história pode inspirar outras pessoas também. Compartilhe este vídeo com alguém que ama histórias reais de superação e laços impossíveis de quebrar. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Ative o sininho e venha fazer parte dessa comunidade que acredita que os animais sempre têm algo a nos ensinar. Até a próxima. E lembre-se, às vezes, os maiores heróis têm 4 patas.